Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos. Mais uma vez, compartilhando o pão para edificar a nossa fé, construindo-a em sabedoria com o nosso Mestre, o nosso verdadeiro Mestre, Jesus. Vamos lá para mais uma palavra. O versículo de hoje encontra-se em Mateus. Quero ler com vocês o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 23, versículo 23. Diz assim: que aflição espera, mestres das leis, fariseus hipócritas, tenham cuidado de dar o dízimo do hortelã e do endro e do cominho, mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fé. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Glória a Deus. O Senhor Jesus, irmãos, no capítulo 23, ele começa a literalmente descer a lenha nos líderes religiosos da sua era, da sua época, da sua geração, os que eram chamados de fariseus, mestres da lei, saduceus, que se opunham veementemente ao Senhor, que se opunham ao próprio Deus, que se opunham à própria palavra encarnada. Então eu já aprendo isso, que haverá oposição, que haverá sim pessoas que não concordem com o propósito, pessoas que serão tratadas por Deus como hipócritas, que serão tratadas por Deus como simplesmente inimigos da cruz. Os hipócritas, eles exigem de nós, a hipocrisia, ela consiste nisso, a arte de viver, que destoa entre aquilo que fala, aquilo que fala e aquilo que pratica, aquilo que diz e aquilo que aparenta ser. É a arte de exigir dos outros aquilo que nem mesmo se fala. Então nós aprendemos justamente isso, que nós não devemos ser como eles. E nessa parte o Senhor Jesus fala de algo que eles faziam da parte da lei sem negligenciar, que era justamente a questão do dízimo. E o Senhor Jesus não aboliu o dízimo, ele não, hora nenhuma ele falou que não deveria dar o dízimo, mas o que ele coloca justamente como prioritário é a misericórdia, o amor e a fé. E nós sabemos que há uma prioridade no reino, porque para esses aqui era mais importante que as pessoas dessem os seus dízimos e mesmo assim não recebessem nem mesmo um acolhimento em troca. E irmãos, nós sabemos que, infelizmente nós sabemos que existem mesmo muitas pessoas que acreditam, sabe, sem examinar as escrituras e oferecem barganhas tolas a Deus, negligenciando outras coisas. O amor, ele é mostrado nas atitudes. Paulo vai falar em Atos capítulo 17, chamando os bereanos de honrados, porque eles consultavam as escrituras para ver se tudo que o Paulo fazia era correto e verdadeiro. Estamos falando do apóstolo Paulo, irmão. E o apóstolo Paulo elogiou a atitude deles como tendo uma atitude nobre. E esses fariseus, eles negligenciavam os aspectos mais importantes que o Senhor nos deu entre nós. Porque o que não se serve o dízimo, irmão, para ajudar o pobre necessitado, ajudar aquele que verdadeiramente precisa de um prato de comida e não tem o que comer. A verdade precisa ser dita e nós precisamos aprender para, como Paulo fala em Efésios 5:11, fazer frente firme, não se associando às obras infrutíferas das trevas, mas antes condenando-as. Logicamente não precisamos condenar toda vez com a palavra, simplesmente com a postura, simplesmente com uma forma a qual o Senhor nos dará, para que nós não venhamos também, através da nossa preparação ou talvez da nossa falta de preparação, sucumbir no caminho da fé, porque são pessoas que conhecem a palavra, são pessoas, o diabo também opera sinais e maravilhas, mas o Senhor Jesus vai dizer para nós acautelarmos dessas pessoas, porque eles operarão. O Senhor Jesus diz que eles irão enganar até os escolhidos de Deus, pessoas que têm conhecimento, pessoas que foram escolhidas pelo próprio Deus. Olha, e no final ele fala que nós não devemos descuidar, porque, irmão, o amor, a lei sem o amor, ela se torna
laço. A fé sem o amor, ela acaba se tornando uma faca e machuca as pessoas. E aprendendo isso, nós podemos nos defender. Quero terminar justamente com Miqueias, capítulo 6, versículo 8, um versículo do Antigo Testamento, um versículo da lei, para mostrar o que Deus requer de nós. O Senhor já nos mostrou o que é bom, Miqueias 6, 8. O Senhor já nos mostrou o que é bom. Ele já disse o que exige de nós, o que Ele quer que façamos, o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humilde obediência ao nosso Deus. Eu desafio vocês a ver o versículo 6 e 7, antes do 8 de Miqueias 6. Vamos orar por isso, irmão? Senhor, eu quero colocar diante de Ti o meu irmão e a minha irmã em um firme propósito, Pai. Não queremos ser enganados, Pai, por pessoas que se colocam, pessoas que estão na autoridade, Pai, e usam da sua autoridade para dirigir os nossos passos. Queremos manter uma postura firme de fé diante do Senhor, fazendo o que é correto, não negligenciando, Senhor, a lei, não negligenciando aquilo que o Senhor quer, mas utilizando-se e valendo-se de tudo isso, Pai, para praticar o amor, para praticar a verdade, para praticar a misericórdia e para praticar a fé nas nossas ações. Queremos ser justos como o Senhor e nos parecer com o Senhor. O Senhor Jesus é o nosso maior exemplo. E nós oramos para que o Senhor nos encaminhe assim em um processo, em nome do Senhor Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus abençoe os irmãos. A paz do Mestre esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.